Oi, gente, eu sou o Marcelo Pablito e nós estamos começando hoje mais um episódio do quadro Diálogos da Luta Negra, que é parte do programa Esquerda em Debate. E nesse quadro, a gente está entrevistando intelectuais, ativistas, militantes da esquerda, que são referências nos debates teóricos e políticos e também nos combates práticos, né, da luta negra no Brasil e internacionalmente. Hoje a gente está aqui com o Fedo Bacur, que é coordenador da União Social dos Imigrantes Haitianos. Dá um oi para a gente, Fedo. Oi, gente, eu sou Fedo Bacur, coordenador da União Social dos Imigrantes Haitianos aqui no Brasil. Eu sou haitiano, professor, e estou aqui na luta para defender os direitos dos imigrantes aqui no Brasil. E vamos acompanhar aqui algumas perguntas para tentar defender nossa luta. Obrigado, Fedo. Antes da gente começar, eu só queria lembrar todo mundo de contribuir, né, com o Esquerda Diário, para que a gente possa continuar impulsionando iniciativas como essas, através do Pix, que chama campanhaed@gmail.com. E só complementando a apresentação do Fedo, ele é coordenador, né, da União Social dos Imigrantes Haitianos, a USI, é professor de História e também professor de Línguas, e é um ativista já há vários anos em defesa dos direitos dos imigrantes e dos refugiados. Para começar a nossa entrevista, Fedo, eu queria só já aproveitar que você comentou sobre a União Social dos Imigrantes Haitianos, né, que foi fundada em 2014, para defender os direitos dos imigrantes haitianos, né, que já é uma das maiores comunidades imigrantes aqui no Brasil. E eu queria, para a gente começar aqui agora, se você poderia falar um pouco sobre o que é a União Social dos Imigrantes Haitianos, quais são as suas atividades, para que ela foi organizada, né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Todo mundo sabe, depois de um forte terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, janeiro de 2010, teve um fluxo de imigrantes haitianos que acabando deixando o país e buscando a sobrevivência fora do Haiti. O Brasil foi uma das escolhas dos países, eu acho que a maior escolha dos haitianos. Então, de 2010 a 2013, teve um fluxo grande que chegaram pelo Acre, e o Brasil não estava muito preparado para receber esse fluxo de imigrantes, porque eles chegaram aqui sem aviso nenhum, e no Acre teve uma multidão de pessoas. Então foi assim que no êxodo dessas pessoas, então a escolha da maioria do pessoal e dos governantes era o São Paulo. Então, em 2013, quando eu cheguei aqui no Brasil, no setembro de 2013, eu vi essa multidão, especialmente no Glicério. Eu estava ajudando com a tradução. Ela é uma tradução, posso dizer, precoce, porque eu não falava português muito bem. Foi uma tradução de espanhol para francês, o crioulo, e para poder fazer o pessoal entender. Então foi assim que eu comecei a estudar, estudei bastante para poder melhorar meu português. Então eu comecei a trabalhar no Aeroporto Guarulhos. Eu fui traduzir por um monte de haitianos. Então me pediram para ficar nesse trabalho. Então foi ali que a gente percebeu que as necessidades dos irmãos haitianos eram muito maiores do que a gente pensava. Então, a gente decidiu de criar um grupo de algumas pessoas para poder ajudar. Então, como a gente começar a enfrentar problemas de burocracias, de trabalhistas, saúde e demais, então a gente decidiu para criar uma associação. Então foi ali que em
agosto de 2014, a gente fez nossa primeira reunião no aeroporto Guarulhos, e nesse mesmo mês de agosto a gente começou a reunir também no centro de São Paulo, nos restaurantes. Então foi assim, em 11 de setembro a gente fez nossa primeira grande reunião com 179 pessoas, decidindo legalmente para abrir a União Social dos Imigrantes Haitianos para poder enfrentar os problemas que nossos irmãos estavam sendo enfrentando aqui. Então, em 11 de setembro a gente fez a reunião e a gente pensou que ficaria mais fácil depois. Então, a gente enfrentou mais burocracia institucional para abrir conta para CNPJ, um monte de coisas, conta bancária, tudo isso aqui, entendeu? E até encontrar um local para continuar com as reuniões com grandes número de gente. Então, foi ali que a gente abriu a União Social dos Imigrantes Haitianos em 2014, 11 de setembro. E a gente fez nossa primeira Assembleia Geral, legalmente, em 1º de fevereiro de 2015. Então, a USI começou a atuar na defesa dos direitos dos imigrantes, de todos os imigrantes, especialmente os imigrantes haitianos aqui no Brasil. E até hoje, estamos nessa luta, que não é fácil, é muita burocracia, mesmo com quase 9 anos de luta, de opressão, de burocracia. Estamos ainda vivos, lutando pelos direitos dos irmãos, e até hoje eu posso dizer, a USI está trabalhando para a melhoração dos irmãos imigrantes aqui. Especialmente estou na USI, falando aí, estamos acompanhando o projeto de reunião familiar, e tem algumas pessoas que estão sendo atendidas aqui, para trazer os demais famílias dos haitianos no Haiti para cá, porque a situação lá está um pouco precária. Sim. Muito importante, Fedo. Eu lembro que eu tive numa dessas reuniões, para mim foi um momento muito emocionante ver a fundação da USI. Naquele momento teve inclusive o apoio da CSP com Lutas, né? E a gente até debateu no Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, e na Secretaria de Negros, a importância de apoiar a organização dos imigrantes, né, para combater todo o racismo, né, o capitalismo, mas lutando por todas as demandas dos imigrantes haitianos, e foi um momento muito, muito marcante, muito forte, emocionante, esse momento. E, Fedo, a gente sabe que o Haiti ele foi palco, né, da Revolução Haitiana, que é uma revolução gloriosa, porque foi a primeira revolução negra, escrava, vitoriosa da história da humanidade, e que acabou, ao mesmo tempo, com a escravidão, né, naquele país, e com a dominação colonial da França, né, sobre o Haiti, que se tornou uma trincheira internacional da luta negra, e teve impacto, inclusive, em vários países, né? Inclusive no Brasil, que vivia naquele momento também um período bastante longo já de escravização dos negros arrancados à força do continente africano. Eu queria, se você pudesse, falar um pouco sobre a importância da Revolução Haitiana para a luta do povo negro, para os imigrantes, né? Mas, de modo geral, para todos os oprimidos internacionalmente. Qual a importância que tem a Revolução Haitiana, tanto no passado, mas nos dias de hoje? Então, é uma história muito, muito grande, e que hoje que é reconhecido por poucos países, e por ser um país negro, mas nós haitianos, para começar, temos um orgulho muito, muito, muito grande, como um país que tem um papel muito grande na revolução, não só haitiana contra a França, e é uma revolução que nós chamamos, que dizemos que é mundial. Porque em 1794, a situação era muito precária. E antes disso aqui teve uma escravidão
no Haiti, que era muito, posso dizer, muito rígido, entendeu? Especialmente entrou antes da Revolução o Código Negro, que nós chamamos le Code Noir, e não sei se a tradução está perfeita. Então, nesse Código Negro, era impedido de uma conversa entre dois escravos e para não ter conspiração contra os mestres. Então, o Toussaint Louverture, que assumiu nesse momento a liderança do processo revolucionário para liberar os escravos no Haiti, então destaca esse movimento de liberação e para não ter nunca mais escravidão no Haiti. O que eu mais gosto dessa luta, quando os mestres começaram a perceber que o Toussaint Louverture estava lutando contra a escravidão, então conspiraram contra ele, até sequestrou ele, para não chegasse até essa liberdade, e levou ele em cativeiro. Então, ele pronunciou uma palavra que está no sangue dos haitianos até hoje, e falou que vocês cortaram a árvore, mas vai sair pelas raízes, porque são múltiplos e em grandes números. Porque ele sabia que, mesmo sequestrou ele, a gente ia chegar até essa liberdade. Então, o sonho dele era liberar o Haiti e os negros. Então, a luta continuou com Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, em português. Em 1800, o Haiti foi liberado, mas em 1804, o Haiti foi proclamado livre e independente. E o Dessalines, ele não viu só a libertação do Haiti. Ele continuou com a mesma ideia do Toussaint Louverture, entendeu? Todos os negros devem ser livres e autônomos, especialmente os países. Então foi aí que surgiu no mundo inteiro o haitianismo. Exato. O haitianismo criou um medo preto nos países, e até por esse medo tem alguns países que liberou a escravidão sem guerra, sem luta, entendeu? Só por decreto. Decreto ou do rei, do presidente, entendeu? Mas só que o Haiti, no papel da independência, tem um nome muito forte, mas só que, infelizmente, pelos poderes dos colonizadores, dos imperialistas hoje, esse papel não está sendo divulgado nem estudado nos países. Eu acho que essa revolução, Pablito, deveria ser estudada em todos os países no mundo, especialmente onde tem os negros, para aprender ou entender essa liberdade, o papel do Haiti na liberdade do escravidão, porque o Haiti, como está escrito aí, é o primeiro país livre da escravidão e abriu portas da liberdade para todos os escravos do mundo. Mas uma coisa que está sendo estudada, se você está percebendo nesse momento aí, não sei se foi uma reunião e tem um decreto agora, como que eles estão chamando, depois da pandemia, como que a economia de muitos países caiu muito, estão chamando os haitianos, os cubanos e os venezuelanos, entendeu? Para reforçar a economia dos países.
E o Brasil também tem esse papel agora, que é a união familiar, mas que é um pouco diferente dos Estados Unidos, da França. E a França, que é o inimigo maior para nós nessa revolução, porque foi derrotado a força do Napoleão Bonaparte foi derrotado pela força de Jacques Dessalines. Então, é o único país atualmente que o haitiano vai poder entrar só com passaporte. Só vai na embaixada e colocar um visto, porque eles precisam reforçar a economia deles. Infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem. Às vezes, o país chama você para sair e quando você chegar no destino e começar a ter trabalho, o trabalho virou trabalho escravo. Entendeu? Como aconteceu aqui muito em 2014, 2013, 14 e 15. Entendeu? E isso significa que a escravidão não acaba, só que se transformou. Tem uma outra forma de escravidão que nós chamamos em francês de escravagem adoucie. Adoucie, eu acho que a tradução deveria ser escravidão adoçado. Entendeu? Aí eu vou procurar para ver a tradução depois, mas está sendo feito em vários países agora, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, entendeu? E, infelizmente, para retornar com essa escravidão. E mesmo que faz tempo que a escravidão retornou, mas para mim nunca acabou, entendeu? Só que a escravidão tem uma outra figura de fazer. Mesmo com o salário que não basta, que a gente não pode sobreviver, entendeu? É uma medida de vida para o pessoal, mesmo sendo na sua própria casa, entendeu? Trabalhando de quase 12, 14 horas às vezes, e o lucro para sobreviver, entendeu? Tem pessoas trabalhando aqui que ficam numa miséria de dívida até a morte. Sim, exatamente, Fedo. Eu não sei se todo mundo que está acompanhando esse quadro conhece um pouco dessa história da Revolução Haitiana, né, que foi muito bem tratada assim, num livro de um historiador negro e dirigente trotskista também, que é o C.L.R. James, que escreveu Jacobinos Negros, né? E de fato se tornou um emblema, né, um exemplo internacional de luta do povo negro, a Revolução Haitiana, mas de todos os oprimidos, porque justamente foram através dos métodos da luta de classes que os negros combateram esse código negro que tratava os escravos como um animal, um bem móvel que podia ser vendido, trocado, né, morto, torturado, né? E a Revolução Haitiana também, ela mostrou como, em meio a um processo revolucionário que estava acontecendo também na França nesse momento, que é a Revolução Francesa, né? A contradição que é a própria burguesia está ali defendendo os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, mas mantendo, né, o Haiti como uma colônia, mantendo a escravização sobre os negros. Inclusive, em meio ao processo da Revolução Francesa, aconteceu, né, uma assembleia onde poderia ter se votado, por exemplo, o fim da abolição da escravidão, mas não foi, justamente porque o Haiti era a colônia mais lucrativa da França naquele momento, e é uma mostra de como o racismo é uma coisa que está inseparável ali da exploração capitalista e do enriquecimento desses países, né, como a França, Inglaterra, né, enriqueceram em base ao trabalho escravo, em base também à exploração de colônias como o Haiti. A França ela só vai reconhecer o fim da escravidão nas colônias muito depois, em 1793, na verdade, em 1794, né? E algumas dessas figuras, Fedo, esse fato que você comentou é impressionante. O fato do Napoleão conduzir naquela época o exército mais temido, mais poderoso do mundo, e esse exército ser derrotado pelos negros que estavam em meio já ao processo revolucionário e derrotam
né, o exército do Napoleão, que é uma história que muita gente não conhece. Tem até uma estudiosa, que é a Susan Buck-Morss, que ela, inclusive, tenta mostrar como a Revolução Haitiana teve impacto, inclusive, no pensamento de alguns dos principais filósofos conhecidos internacionalmente, como Hegel, por exemplo, que mudou parte do seu pensamento, particularmente no que ele se refere à relação entre o senhor e o escravo, né? A partir do impacto que teve a Revolução Haitiana no pensamento dele. E se transformou, como você disse, numa bandeira internacional, né, de luta contra a escravidão e também contra o racismo. Né? Muita gente não conhece, mas o Dessalines, que você comentou, aqui no Brasil, a elite brasileira tratava, né, aqui do medo do temor, como você falou, né, que poderia gerar se, por exemplo, os escravizados negros aqui no Brasil, que fizeram inúmeras revoltas, quilombos, etc., né, adotassem como exemplo o que estava acontecendo no Haiti, né, onde vários negros ali ouviam essas ideias, inclusive que vinham da França, de liberdade, igualdade, fraternidade, e, na verdade, mostraram, através da luta de classes, de um processo revolucionário, como era possível, através das suas próprias mãos, reescrever a sua própria história, né, assegurando a liberdade, o fim da escravidão, e por isso se transformou num exemplo internacional. Aqui tinham escravos no Brasil, Fedo, que chegavam, tem relatos que mostram como escravos no Rio de Janeiro, chegavam com tatuagens do Dessalines, né, aqui no Brasil. Então, esse medo da burguesia de que aqui no Brasil se desenvolvesse o que aconteceu no Haiti, ganhou justamente também aqui esse nome, que é o chamado haitianismo, né? É um processo muito importante e vale a pena ser estudado e vale a pena ser conhecido nos dias de hoje pelos negros, mas também pelos trabalhadores, pelas mulheres, por todos os oprimidos, porque realmente é uma bandeira internacional de luta contra o racismo. Inclusive, foi parte da Revolução Haitiana, né? Um dos resultados da Revolução Haitiana foi abolir as dezenas de tonalidades de diferenciações e divisões que tinham, né, no Haiti antes, de tonalidades de pele, instituindo, a partir da Revolução, uma república negra e abolindo essa divisão entre negros, mulatos e as diferentes tonalidades de pele, que, na verdade, a gente sabe que é uma divisão que só serve para a própria burguesia manter a dominação, né, e a opressão e a exploração sobre os negros. Eu lembro até que no dia que a gente se encontrou numa dessas reuniões na UZI, você falou que eram os negros haitianos e brasileiros eram irmãos de classe internacionalmente, os trabalhadores precários, como você estava falando, mas eram também irmãos de raça e que a gente precisava estar juntos para lutar internacionalmente contra a opressão. E eu queria, se você pudesse falar, Fedo, mesmo que seja breve, sobre o papel das mulheres na Revolução Haitiana, porque a gente sabe que várias mulheres tiveram um papel muito importante aí como linha de frente, protagonistas desse processo revolucionário, como a Cecília Fatiman, né? E muita gente não conhece. E depois eu já vou aproveitar para te perguntar também sobre como você vê, né, a relação. Você já falou um pouco, mas se puder desenvolver um pouco mais, a relação entre o trabalho, a relação entre o racismo, capitalismo, e como isso, a burguesia, a classe dominante, utiliza também do racismo e do capitalismo para impor aos negros piores condições de trabalho, menores salários, etc. Se você puder desenvolver um pouquinho mais essa ideia também. Todo mundo sabe que a Revolução Haitiana é reconhecida como a revolução mais rebelde do mundo. E o povo haitiano, até hoje, é destacado como um povo rebelde. Então, para começar a revolução, os escravos domésticos
que o Toussaint Louverture era um escravo doméstico e ele era um pouco também um escravo livre, mas mesmo livre, cobrindo os papéis dos mestres. Então, quando surgiu a ideia de liberar o Haiti, o Toussaint começou um trabalho de estudo, especialmente com os escravos domésticos. Mas esse trabalho foi feito especialmente à noite. À noite teve um momento bem determinado para ele se reunir com os escravos quando os mestres estão dormindo. Quando ele viu que o trabalho começou a crescer, ele está ganhando a mente dos escravos domésticos e o sofrimento de todos é quase o mesmo. Porque teve um estupro muito forte das mulheres, especialmente o mestre estuprou a esposa deles, porque muitas deles eram bonitas, negras bonitas, entendeu? Bonitas, desculpa. Então, a mente deles não pararam de trabalhar. Então, quando eles se aproximam às mulheres sobre essa revolução, teve mulheres que abraçaram essa revolução mais que até os homens. Então, a rebelião das mulheres é o mais forte para Brito. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se você já ouviu. Como que as mulheres, especialmente, elas acompanham muito nas cozinhas, fazendo comidas para os mestres. E o pior, elas estão fazendo comida, eles não têm direito de comer essa comida. E até dar um pedacinho para o esposo. E também as próprias filhas que elas estavam criando, eles não podem também alimentar os filhos, as filhas com essa comida. É tudo na mesa do mestre. E se o mestre não quer comer, é jogar tudo no lixo, porque eles não têm direito de saborear esses sabores. E a comida delas ela é totalmente diferente. Então, as mulheres entraram muito forte no papel da revolução. Mas só que o trabalho delas fracassou muito o papel dos mestres, porque eles colocaram veneno nas comidas. Mas esse veneno é como, depois de uma certa reunião, um certo horário, onde os mestres vão comer, e juntos elas colocaram esse veneno. Para que a quantidade de morte chegasse no mesmo jeito, no mesmo tempo. Você entendeu? Uhum. Então, elas fizeram isso. Para mim que é ruim, mas foi bom para a nossa revolução, entendeu? Porque se não fosse isso, eu posso dizer até hoje, eu poderia ser escravo hoje. Entendeu? Porque se o Haiti não se liberou, a escravidão continua a ser até hoje. E isso aqui é percebido na forma de trabalho hoje, porque os empresários, os mestres não iam liberar de jeito nenhum os escravos, porque eles precisaram para se enriquecer. Porque se você estudar o papel dos imperialistas, elas não querem ver bem dos trabalhadores de jeito nenhum. Eles estão olhando só no bolso. Então foi assim também. Claro. Mas infelizmente hoje, mesmo que tem muitos trabalhadores, o compromisso para lutar é muito fraco. Entendeu? Então foi assim que as mulheres, no papel da revolução, além da rebelião, entendeu? E várias táticas que usaram para chegar
até essa revolta foi muito, muito, muito grande. A bandeira do Haiti, que nós respeitamos muito hoje, teve muitos nomes muito, muito fortes, entendeu? E nessa revolução, gente, eu acho que não há uma história melhor de revolução que a revolução haitiana. Mesmo que essa revolução está sendo, como posso dizer, uma coisa que eles esconderam e cada dia eles estão colocando coisas em cima para não sair da luz. E se você está percebendo, a revolução da haitiana está sendo falado hoje e por causa do êxodo dos haitianos nessa década de 2001. Nessas 2 décadas, de 90, acho que são 3, né? De 90 até hoje, 2. Entendeu? Depois desse terremoto, nas faculdades, entendeu? E nos debates, até nas políticas. Eu estava muito surpreendido quando eu estava ouvindo nas câmaras dos Estados Unidos estão debatendo sobre a revolução haitiana. Mas que não podemos falar dessa revolução sem falar de Anne Belair, de Sanit Belair, desculpa, de muitos outros nomes que nós temos, entendeu? E nessa revolução que ajudou até hoje a ser um país como o Haiti, mesmo que é o último na América, dizendo que é o país mais pobre, mas na verdade não é, entendeu? Porque é uma pobreza sendo criada, que eu posso dizer. Exato. Entendeu? E o Haiti hoje é um país que eu posso dizer que, se você está percebendo o que está acontecendo no Haiti, tudo isso aqui que a gente que está passando no Haiti é um preço que a gente está pagando por ser independente, por ser um país. É muita violência, muitos estupros de todo sentido, entendeu? É como que o povo negro do Haiti não tem direito nenhum. É todo contra nós. E o Haiti, por essa independência, está fazendo até a África sofrer, entendeu? Porque é um país negro também, porque a opressão é muito grande. Eu queria, aproveitando, Fedo, que você falou dessa situação dramática, né, que na verdade foi construída, como você disse, ela não nasceu do nada, né? A gente estava falando agora como o Haiti era uma das colônias era a colônia mais rica, inclusive, que a França explorou durante séculos e que, como você bem disse, o Haiti ele manteve na sua história essa tradição de um povo que se insubordina, que se revolta, e as potências imperialistas, os Estados Unidos e outros países, justamente foram oprimindo, né, explorando as riquezas do Haiti e produzindo essa situação dramática que vive a população bom, o povo haitiano, né? Teve um momento emblemático também dessa opressão, Fredo, que foi justamente a Operação MINUSTAH, né? Onde o governo brasileiro, na época, inclusive, era o governo Lula, por conta da sua relação com o imperialismo e da subordinação, na verdade, com o imperialismo, se propôs a cumprir um papel vergonhoso, que foi ocupar militarmente, né, o Haiti, inclusive reprimindo essa revolta, os protestos no Haiti naquele momento, né, e vários dos militares que fizeram parte do governo Bolsonaro, como o Augusto Heleno, Floriano Peixoto, Fernando Azevedo, né, e até o Tarcísio, que hoje é o atual governador aqui do estado de São Paulo, eles fizeram escola através da intervenção militar no Haiti, com a ocupação da operação, né, da MINUSTAH em 2004, em pleno governo Lula. Eu queria, se você pudesse, comentar um pouco esse que a gente sabe que é um de vários episódios de
intervenção, de ocupação de outros países, e no caso o Brasil, prestando um serviço aos países imperialistas, Estados Unidos, né, e outros do mundo, ocupando militarmente o Haiti. E eu queria, se possível, se você pudesse, já nesse momento que a gente está indo para o fechamento aqui da nossa entrevista, você comentasse um pouco da ocupação da MINUSTAH e da ocupação que aconteceu naquele momento, que a gente aqui no Brasil estava, a CSP com Lutas, o Sintusp, a Secretaria de Negros, denunciando o que foi essa ocupação, e se você pudesse comentar um pouco do que foi esse momento. Então, todo mundo sabe que o Haiti estava passando por problemas e políticas, e depois do primeiro golpe que recebeu o Haiti no ano 90, e com a proposta dos Estados Unidos para ele voltar em 1994, e os demais políticos no Haiti que teve problemas, especialmente com o Haiti, com a forma de dirigir ele, do seu governo. Então, o Haiti começou a dividir, até uma divisão muito enorme, e também a ambição dos imperialistas para criar desordem nesse país. Em 2094, chegou no Haiti a Força Marina dos Estados Unidos, junto com o Haiti, e destruiu a Força Armada do Haiti. A Força Marina durou no Haiti até 2003, Pablito. Como é que na época teve uma guerra entre Saddam Hussein e o George Bush, então eles precisavam outra tropa no lugar da Força Marina. Então estavam buscando nos países um país à frente dessa tropa. Só que o povo haitiano é um povo que gosta muito de futebol. E se algumas pessoas que estão ouvindo aí no dia 21, eu vou mandar uma carta para você, pode ir lá acompanhar para ver um vídeo, um filme, depois vai ter um debate também. Se você poderia estar presente, seria uma honra enorme, entendeu? Porque vai ter um debate especialmente sobre isso, entendeu? Sobre a MINUSTAH no Haiti. E como que a MINUSTAH estava aqui? Porque o povo está pedindo expulsar a MINUSTAH. Então, em 2004, na busca dessa liderança, escolheram o Brasil à frente da MINUSTAH. E o Brasil teve um papel, para mim até hoje. Eu não sou a favor do Lula, mas se ele entendeu o papel do Brasil no Haiti, ele não ia aceitar. Porque a missão era uma missão de paz, para estabelecer paz no Haiti. Não teve nenhum momento sequer, nenhum segundo. Teve uma conversa, uma mensagem de paz no meio desse povo. Até os grandes nomes eram do Brasil, mas teve uma cara escondido atrás de uma cortina pedindo o que faz. E se os líderes não fazem, entendeu? Não fizeram, teve um preço a pagar. Você citou aqui muitos nomes, Heleno, Tarcísio, que é o governador aqui, entendeu? Eu até sentei com dois caras que acompanhou o Lula em 2004 no jogo de futebol, entendeu? Eles mesmo comentaram, aconselhou muito o Lula para não aceitar essa missão. Mas infelizmente aceitou porque ele estava precisando
uma bancada na ONU. Entendeu? Precisa ser elevado na ONU. Por isso que aceitou, porque a contra... não é a contra. Posso dizer que para ter essa bancada, ele teve que aceitar de ir no Haiti à frente da MINUSTAH. Porque o povo haitiano tem um amor muito grande e forte para o futebol. E no momento, o Ronaldo Nazário era o melhor jogador do mundo na época. E foi uma sede muito enorme para que os haitianos vejam o Ronaldo de cara a cara, entendeu? Não mais na televisão. Então, pegou o time, a seleção nacional do Brasil para entrar no Haiti. Amigos, são 17 anos de estupro, 17 anos de violações a direitos desse povo, 17 anos de miséria, 17 anos de doenças e 17 anos também de matança, de mortes e também de roubos, entendeu? Infelizmente, Haiti não precisava disso. Haiti precisava de, posso dizer, países ou amigos internacionais para construir o país. 17 anos de as crianças não podem ir na escola. Eu sempre pergunto, nesses 17 anos, quantas escolas que foram criadas? Quantos hospitais? O que a MINUSTAH fez com 17 anos? Porque 17 anos é para construir muitas coisas. Em resumo, a MINUSTAH fracassou muito na missão dele. Infelizmente, era o Brasil que era à frente. O país que estou vivendo hoje, que eu posso dizer que é meu país também, porque minhas filhas nasceram aqui. Agora, o mesmo presidente que mandou essas tropas no Haiti, que está lá, está no poder agora. Se o Lula, o presidente do Brasil agora, ficasse só um minuto, não aqui no Brasil, mas no momento que estava na ONU, falasse dessa missão e pedir perdão para esse povo, a gente seria muito grato para ele. No meio dessa missão, teve um jornal que se chama Le Nouvelliste. É o maior jornal de noticiário no Haiti. É todo ano, crianças, esqueci a palavra, crianças indo nas delegacias na ONU, buscando pai dos filhos ou das filhas delas. Crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14, 15 anos, até a Liliane, que nós temos aqui, que está no comitê da UZI, ela teve, desculpa, ela teve uma sobrinha dela, que foi grávida aos 13 anos da MINUSTAH. E essa criança até hoje está vivendo no Haiti sem pai. O que é ruim para mim? Imagina um país que já está na miséria. Uma criança que não tem como sobreviver. E uma pessoa vem de fora colocar uma gravidez na vida dessa pessoa. Uma criança. E a escola no Haiti é pago, né? O hospital no Haiti é pago. Imagina esses momentos de problemas. O que está girando na cabeça dessa pessoa? Infelizmente, depois dessa missão que é da MINUSTAH, teve muitas outras missões
E até hoje tem um, que o Brasil também faz parte. Uhum. Eu falei muito do nome dessa missão, eu até esqueço agora, porque estou um pouco nervoso. Agora, o que eu vou pedir agora? Se o Brasil é qual grupo o nome, o nome da missão? Se o Brasil, eu vou pedir para o Brasil sair do co-grupo e o co-grupo no Haiti. Porque a gente não precisa dessas pessoas. Porque eles são os piores inimigos que nós temos. Se você está percebendo, os países deles estão crescendo demais. Mas se o Haiti está caindo, o Haiti já chegou no chão, está debaixo do chão até. Entendeu? E eles estão criando de tudo para que esse país não cresça. Investindo nos gangues, investindo na miséria do país, destruindo nossas florestas. As melhores coisas que nós temos para crescer, para sobreviver, estão sendo destruídas, roubando as nossas minas. Porque eu me lembro no governo do Mateli, descobriram uma mina que custa quase 32 bilhões de dólares. Essa mina foi explorado tudo. E quanto dinheiro voltou para o Haiti? 0 centavos. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? E depois do terremoto, onde morreu quase 300 mil haitianos, é muito difícil encontrar um país que não mandou apoio financeiro para o Haiti. Dinheiro que era para reconstruir mais de 50 Haiti. Dinheiro para reconstruir mais de 50 Haiti. São bilhares de dólares americanos. Onde passam esses dinheiros? Porque teve um Clinton à frente, como ele era presidente dos Estados Unidos. Esse caso tá sumido. Uhum. E ninguém pode falar disso. Teve uma organização na Alemanha também, administrando esse dinheiro. Como que é país grande, esse dinheiro sumiu, entendeu? Ninguém pode falar. E nem sequer um presidente, um senador, um deputado no Haiti. Porque são todos comprados, são todos corruptos. Haiti não precisa mais de pessoas de fora. Não de pessoas de fora, de governos de fora para dirigir o Haiti. Se o Haiti vai cair, é melhor cair com os seus próprios dirigentes. Mas não precisamos de ninguém mais para ajudar a gente a cair mais do jeito que a gente está. Mas todos esses tipos de opressões é só por uma coisa. Uma liberdade que a gente decretou no 1º de janeiro de 1804. Exatamente, Fedo. Muito forte essa denúncia e... Entendeu? Nós sabemos, Fedo, que Bom, a gente veio denunciando como essa política, né, do governo, inclusive em 2004, de conciliação e de subordinação aos interesses do imperialismo, na verdade, estavam por trás dessa ocupação da MINUSTAH em 2004, e por isso, naquele momento, a gente colocou todas as nossas forças exigindo do governo a retirada imediata das tropas brasileiras do Haiti,
porque o resultado é esse massacre, esse estupro, todas essas barbaridades, essas atrocidades. Nós sabemos que depois, inclusive, essa missão, ela serviu de base para ocupação que aconteceu, inclusive, em outros países, como a República do Congo, né? Onde os mesmos setores aqui do Brasil que estavam na MINUSTAH fizeram parte da ocupação militar também no Congo, e você, os companheiros e companheiras da UZI, podem contar com Esquerda Diário, com o MRT, com todos os companheiros para lutar contra essa nova missão agora no Haiti, exigindo a imediata retirada dela de lá, e a garantia também dos direitos trabalhistas, civis, para os imigrantes haitianos, como a gente já levantava naquele momento, reivindicando que nós somos todos imigrantes e queremos o direito para todos os imigrantes que sejam atendidos aqui no Brasil. E o governo, nós sabemos, Fedo, ele faz um discurso, né, prometendo uma série de coisas para os negros, para os LGBTs, para os indígenas, mas o que a gente está vendo agora é que a conciliação do governo com a direita está levando à aplicação do marco, aprovação do marco temporal para atacar os indígenas, a subordinação com o imperialismo levou no passado a MINUSTAH e vai levar a novas operações, como foi a MINUSTAH, que significaram toda essa barbaridade que você denunciou aqui. E nós estamos vendo o governo, inclusive, agora anunciando um novo PAC, né? Que na época nós sabíamos que... Nós vimos também quem saiu beneficiado, por exemplo, depois do terremoto no Haiti em 2010, que você mencionou, foram também as grandes empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, a Camargo Correia, que não estavam indo para lá para reconstruir o Haiti, inclusive. Estavam indo para lá para enriquecer bilhões e bilhões de dólares, negociando e lucrando sob a morte dos haitianos. No que depender da gente, você pode contar com todo o nosso apoio para lutar, para nos somar forças nessa luta pela retirada imediata de todas essas tropas e todas as operações, e para que o próprio povo haitiano possa decidir o seu futuro, escrever a sua história com as suas próprias mãos. Né, Feito? Eu achei muito forte, mais uma vez, a denúncia que você fez aqui, e você pode contar com a gente, com a classe trabalhadora, os brasileiros, repudiando esse tipo de atitude e somando forças pela retirada das tropas e pelo fim desse tipo de operação no Haiti, para que o próprio povo haitiano possa escrever a sua história com as suas mãos, como eu já disse. E também, para encerrando aqui, a gente está impulsionando nesse momento também um manifesto contra a precarização e a terceirização do trabalho, que nós sabemos que aqui no Brasil a extrema-direita, né, e a direita aprovaram reformas para retirar o direito dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas nós sabemos também que agora, durante o governo de Frente Ampla, essas reformas não só não estão sendo revogadas, como a precarização do trabalho segue se aprofundando. Né? Nós vimos, durante vários anos, a precarização do trabalho e a terceirização atingindo particularmente os negros e os imigrantes. Né? Numa outra conversa, você estava mencionando como muitos haitianos que se formam em medicina, engenharia, história e várias outras carreiras no Haiti chegam no Brasil e, na verdade, são contratados com uma mão de obra, como uma mão de obra totalmente precarizada, né, para trabalhar na construção civil, entre vários trabalhos terceirizados, etc. E por isso a gente está impulsionando também esse manifesto contra a precarização do trabalho, defendendo, e a terceirização, né, e defendendo iguais direitos, iguais salários para todos os trabalhadores precarizados, terceirizados, em particular também para os imigrantes, que a gente sabe que são bastante massacrados, infelizmente, aqui no Brasil, que é o país que mais recebeu negros africanos trazidos na época da colonização, e as coisas estão totalmente ligadas, né? O racismo se combina aí com a exploração capitalista para impor essa condição de vida
aos imigrantes haitianos aqui, e nós sabemos que é parte da luta também da classe trabalhadora brasileira lutar contra o imperialismo, contra a ingerência que os Estados Unidos e outros países fazem no Haiti até os dias de hoje. Então, você e os companheiros da UZI podem contar com o nosso apoio nessa luta. Eu vou estar presente dia 21, com certeza, pode contar com a nossa presença. Para somar nessa força uma força nessa luta que é uma luta nossa, Fedo, a dos imigrantes haitianos e de todos os imigrantes e refugiados que estão aqui no Brasil. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Diálogos da Luta Negra, chamar todo mundo que está assistindo aqui também esse quadro a se solidarizar e somar forças para que a UZI e a luta dos imigrantes haitianos possa ir à frente, se fortaleça. Fedo, nós tivemos junto aí já ao longo de vários anos e vamos continuar junto nessa batalha e chamar todo mundo que puder também. Eu vi que vocês também estão impulsionando medidas de apoio, inclusive financeiros para a UZI, e eu queria, desde já, também, mais uma vez, pelo Esquerda Diário, chamar todo mundo a contribuir com essas campanhas para a gente poder fortalecer essa luta, que é uma luta internacional nossa, contra o racismo, contra o capitalismo e em defesa dos imigrantes. Obrigado mais uma vez, Fedo. Se você quiser dar algum recado final para a gente poder ir encerrando aqui a nossa entrevista. Pablito, muito obrigado mais uma vez. Infelizmente, a gente não falou sobre o racismo, sobre xenofobia, entendeu? Porque a questão da MINUSTAH, eu fiquei muito emocionado porque tem tantas coisas para denunciar, entendeu? Porque é uma das coisas que eu vivi, entendeu? Eu estava lá, eu saí do Haiti depois do terremoto, eu conheço às vezes todos os parcouros da MINUSTAH, eu sofri também dessas pessoas, entendeu? Espero que eu vou estar à disposição, mais uma vez, se precisam de mim para responder algumas perguntas sobre a luta negra, sobre nossas lutas, que eu também estou defendendo. A gente estava falando da luta das mulheres. Eu falei de nomes, mas eu não citei, eu citei só Sanif Belé, entendeu? Mas nessa luta, teve uma cerimônia. Era a grande cerimônia onde teve um pacto assinado pelo sangue, não pela caneta, desse povo. Você sabe quem estava à frente desse pacto, Pablito? Foi uma mulher. Foi uma mulher, entendeu? Foi uma mulher. E, além dessa luta, como a gente não falou aqui do Vodou, o Vodou teve também um papel muito, muito, muito grande. Esse papel do Vodou que faz do Haiti até hoje o que ele é. E é o medo também que está sendo circulado até hoje, que eles não entram no Haiti para fazer o que eles querem a todo vapor. É o único que resta para nós até hoje. Porque tem um medo muito forte para isso. Estarei à disposição. E a luta dos haitianos não parou. Não vai parar. Porque é uma coisa que nós temos no sangue. E temos um respeito muito grande por nosso líder, que é o Toussaint Louverture, nossos líderes, Toussaint Louverture e Jacques Dessalines. O sonho deles está vivo até hoje. É o meu sonho, é o sonho de todos os haitianos. Infelizmente, tem alguns que estão vendendo esse sonho por dinheiro.
entendeu? Que não tem respeito pela bandeira do Haiti. Mas essa bandeira estou carregado no meu coração. Onde for, eu sempre ando com minha bandeira. E estarei à disposição por qualquer pergunta. Infelizmente não tenho mais tempo. E como o Pablito falou aqui, se uma pessoa precisa dar um apoio para a USI, pode falar com a Esquerda Diário. E é seguro, entendeu? E nosso CNPJ também é o Pix. Se quer fazer uma doação, estamos abertos. Estamos abertos por qualquer apoio. E vamos abrir aqui até para pessoas que precisam fazer, como posso dizer, voluntários aqui na USI. Porque a gente abriu aqui, tem pessoas apoiando aqui, haitianas e haitianos, e estamos abertos para vocês. Se precisa nosso apoio, estamos também à disposição, mas sem vocês não podemos crescer de jeito nenhum. É um trabalho juntos, porque na nossa bandeira está escrito a união faz a força. E na USI, juntos fazemos grandes diferenças. Muito obrigado pelo momento. E para mim era um desabafo, entendeu? Isso me ajudou muito. Porque tem coisas que eu carrego no meu coração. Às vezes, se a gente não fala, eu acho que esse meio aqui de comunicação é uma porta muito grande que podemos circular as dores que a gente tem, os sofrimentos que a gente está passando. A luta é nossa, juntos somos fortes. Vamos, vamos, vamos. Obrigado, Fedo, mais uma vez. E eu queria agradecer todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa hoje. Agradecer mais uma vez o Fedo, os companheiros e companheiras da USI, a União Social dos Imigrantes Haitianos. E nós sabemos que a ideia da Revolução Haitiana era uma ideia de liberdade, de libertação negro do povo negro e também um grande exemplo para a libertação da humanidade. Como você disse, a luta dos haitianos não parou e não vai parar. E no que depender de nós, essas ideias vão se transformar em realidade. Pode contar com a gente aí. Obrigado, gente. Nós estamos encerrando hoje, então, o Diálogos da Luta Negra. E agradecer mais uma vez, Fedo. Obrigado mesmo. E chamar o pessoal para acompanhar os próximos programas, as próximas entrevistas. Se possível, compartilhar e ajudar a divulgar essas lutas para que elas cheguem em organizações do movimento estudantil, sindicatos, organizações da esquerda nacionalmente e internacionalmente, e assim fortalecer uma bandeira aí de independência de classes que lute pela revolução e pela construção de uma nova sociedade, né? Uma sociedade comunista. Obrigadão.